de segurar o microfone direito, né? Queridos, antes da gente começar, o nosso tema hoje é graça maravilhosa, maravilhosa graça. Ficou alguma dúvida das aulas anteriores? Essa cara... Que aula, né? Que aula! Essa carinha de vocês, eu não sei se tô morrendo de dúvida, mas não quero falar, ou não tô com dúvida nenhuma. Agora eu tô em dúvida. Todo mundo tá com o livrinho aí? Todo mundo trouxe? Vamos lá, então na primeira aula a gente falou sobre a riqueza da sua graça. E na segunda, orações que agradam ao Pai. Tudo certo até aqui, né? É importante pra gente dar a continuidade para falar sobre graça. Né? Dá até, quando a gente começa a falar, né, maravilhosa graça, já dá vontade de emendar, né? Graça de Deus sem par, como poderei cantá-la, como hei de começar? Ela com certeza, ela nos dá firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Alguém lembra aí? Alguém lembra desse trecho? Hino 193 do Inário, né, Ju? É HCC, né? Inário, do cantor cristão. Então vamos pra gente começar. Vamos abrir lá em Efésios 2, comecinho do capítulo 2 da carta para a igreja de Éfeso, no qual Paulo vai exortar a igreja novamente sobre o que é essa graça. Confesso aos irmãos que ele já começa daquele jeito paulino, né? Já vem com aquela pedrada, vamos exortar, vamos quebrar os corações de todo mundo, para começar a fazer diferente, né? Que a igreja precisa dessa palavra um pouquinho mais forte, um pouquinho mais dura. Mas vamos entender o porquê que ele está tendo, qual é a razão desse motivo, qual é a razão para ele dar essa exortação. Todo mundo achou? Chegamos lá? Efésios 2, do verso 1 ao 10. Amém? Amém? Então acompanhem comigo a leitura. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Amém. É um textinho aí, um trecho grande, né, esses 10 versículos, mas eu queria já saber dos irmãos, o que vem à mente de vocês quando a gente fala sobre graça maravilhosa, graça de Deus? Quero interagir com vocês logo de começo. Um favor imerecido muito grande, maravilhoso. A Ju também falou, favor imerecido. Tá, mais alguém? Não. A graça é um presente. A graça é um presente, a graça é um favor imerecido. Mas o que é graça? Quero saber o que é graça. É dom de Deus dado por nós, para que ninguém se glorie? Tá. O que é graça? Alguém consegue explicar ou vamos descobrir juntos? O amor de Deus por nós, ótimo, ótimo. Todas as definições estão corretas.
mas ainda tem uma coisinha ali que significa graça maravilhosa. Não? A misericórdia de Deus. Também. Vamos seguir então? Vamos junto? Hoje, irmãos, não sei quem já escreveu, já responderam as perguntas do livro? Já passaram por esse processo? Ah, não, ainda não? Alguns sim, alguns não. Estamos caminhando junto aqui, né? Está esperando para fazer aqui na aula, responder junto. Respondeu tudo. Então vamos junto tentar. A ideia hoje dessa aula não é a gente só focar no livro, mas sim a gente pegar esse trecho desses 10 versos e a gente desmiuçar isso, sabe? Abrir todo esse texto, ver o que Paulo está querendo dizer, porque de referência aqui, se a gente for pegar referência por referência de cada versículo, a gente fica aqui até o próximo domingo na aula. Mas de forma resumida, vamos tentar abrir esse texto e entender ele, o que Paulo está querendo dizer desde o começo até o último versículo. Vamos junto então? A gente consegue ir junto nisso? Então vamos lá. O problema da morte. A gente separou esse trecho em 3 partes. A primeira, o problema da morte, de Efésios 2, de 1 a 3. Então vamos ler só para a gente lembrar esse trechinho e focar nele nesse começo, tá? Então, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiu a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. O que Paulo já está falando para a gente aqui? Cara, gente, vocês estão mortos. Vocês eram mortos. Vocês estavam mortos. Muito obrigado, pastor. Deus os abençoe grandemente. Então, essa primeira parte, Paulo já está dando uma introdução a um problema. Ele já está trazendo um problema para a gente. Mas é importante a gente ressaltar uma pequena palavrinha ali. Estavam. Tá? Primeiro, Paulo já está falando, vocês estavam no passado. Ou seja, mortos, aquilo que já foi. Mas antes do quê? Vocês estavam mortos, por que hoje vocês não estão mais? A gente já vai entender isso agora. Já anota aí no caderninho de vocês de dúvidas. Mas vamos entender primeiro o que é essa morte que Paulo está falando. Quando a gente fala de morte, a primeira coisa que vem é um funeral, um sepultamento, um cemitério. Alguém que já não respira mais, não vive mais entre nós. Né? A sua carne já desfaleceu, certo? Tudo bem? Então, quando Paulo está falando sobre morte, em suas transgressões e pecados, ele está mudando um pouquinho o sentido dessa palavra de morte. Ele não está falando dessa morte carnal. Ele não está falando do nosso corpo morto. Ele está falando do nosso espírito. O nosso espírito está morto em pecado e em transgressões. Então, a morte que nós chamamos aqui é uma morte espiritual. Tá? E vocês estavam mortos antes do quê? Antes de Cristo. Tá? Já dando spoiler do que a gente vai ver na frente. Antes de Cristo, todos nós já estávamos mortos pelo aquilo que a gente cometeu, pelos erros que a gente cometeu desde Adão. Então, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, começar a pegar as referências do Antigo Testamento, Deuteronômio, Números, Levíticos, Pentateuco em geral, a gente tem os sacrifícios, certo? Os sacrifícios que eram feitos para que a gente não morresse mais pelos nossos pecados. Essa era a única forma antes de Cristo vir. Então, como a gente viu no ano passado, ano retrasado, agora eu já não lembro mais, acho que foi ano retrasado, né? No panorama bíblico, dentro ali do Pentateuco, a gente precisava, né, os humanos precisavam, as pessoas daquela época, os hebreus precisavam realizar os sacrifícios para que recebessem o perdão de Cristo e não estivessem mais mortos em seus pecados. E aí, Paulo está falando exatamente isso. Ele já está atrelando lá no Antigo Testamento, só nesse primeiro versículo. Vocês estavam mortos em seus pecados. Tá? Então, quando a gente olha para o ser humano, embora fisicamente vivo, a sua natureza, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Né? Se a gente olhar lá em Romanos 3, 23, alguém já abre Romanos 3, 23, João 8, 23 também, por gentileza? Acho que Romanos 3, 23 dá para ir de cabeça, né?
gente consegue recitar aí? Todo mundo tem de cor? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou da graça de Deus. Ou da graça de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. Esse é um versículo chave para nós hoje, certo? Todos nós estamos, porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. O que significa destituídos? Separados. Nós fomos separados da glória, da graça de Deus. Consequentemente, mortos a partir do momento que o nosso espírito se separa de Deus. Apesar da nossa natureza fisicamente vivos, o nosso espírito se encontrava morto. E aí João 8,34. Alguém lê pra gente, por favor? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, além de mortos pelo pecado, Paulo já vem falar também, nas nossas transgressões, que nós éramos escravos. E aí a gente entra no verso 2. Então vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Se vocês quiserem grifar esses trechos vermelhos aí, na Bíblia de vocês, podem, fiquem à vontade, tá? Que a gente vai passar por cada um deles. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então aqui, quando Paulo coloca que nós estávamos acostumados a viver, significa que a gente realmente nos habituamos ao pecado, nos habituamos a viver daquela forma, a viver daquele jeito pecando, porque era a presente ordem deste mundo. O que isso significa? Que era algo comum para a época. Ou seja, os crentes, aqui ele está falando especificamente dos hebreus, daqueles que já conheciam a lei, já conheciam a verdade daquilo que Deus revelou para eles lá no Pentateuco. Então, quando estavam acostumados a viver, significa que eles saíram da lei, saíram daquilo, ou usavam a lei somente como os fariseus, algo para ser seguido à risca, sem o lado espiritual daquilo, mas a lei é isso, pronto, e acabou, e a gente vai seguir à risca, e o restante a gente faz o que a gente quiser. Mas seguiram a presente ordem desse mundo. E qual que era a ordem deste mundo? Se a gente olhar para o contexto de Éfeso, ali naquele meio, Grécia, Atenas, os deuses daquela época, né? Os deuses sem nome, como Paulo vai citar um pouquinho mais para frente aqui na carta de Éfeso. O que era essa ordem desse mundo? Alguém arrisca dizer? Não? Acho que foi falado na aula anterior isso, se eu não me engano. A ordem desse mundo era viver aquilo que te agrada, aquilo que te faz feliz, aquilo que está no seu coração e o seu coração tem desejo de ter. Essa era a ordem do mundo. Então, se você quer ser feliz, é isso daqui. Segue os deuses da Grécia, segue o Deus que mais te agrada, que vai te dar os favores que você mais quer, se sacrifica por ele. E aquele Deus monoteísta, Deus trino, Jesus morreu? Esquece, deixa pra lá, né? Ele fala tanto que a gente vai pro inferno se a gente pecar, então vamos viver aqui na alegria. Essa era a ordem desse mundo. E quem que trazia isso pro mundo daquela época? Príncipe do poder do ar. Alguém arrisca dizer quem que é esse príncipe? Tá fácil. Príncipe do poder do ar. O diabo. Oi? É o diabo. É o diabo. É o próprio diabo. E por que Paulo usa o termo de príncipe do poder do ar? Se a gente for, não coloquei ali, né? Se a gente for olhar em João, no Evangelho de João, por 3 vezes ele vai falar sobre o príncipe desse mundo. Quem é que reina nesse mundo naquela época antes de Cristo? Quem é que reinava? Quem é que comandava a ordem presente naquele mundo? Daqui a pouco a gente vai até para George Orwell, né? 1984. A ordem presente desse mundo que rege, enfim. Aqui deixa para uma aula mais filosófica futuramente. Mas o príncipe do poder do ar que regia, João vai falar por 3 vezes esse príncipe que ele reina. Inclusive Jesus também.
né? Eu vou colocar mais, tem um verso mais para frente que a gente volta nesse assunto, mas é o próprio Satanás. E quando a gente fala de príncipe, o poder do ar, é porque ele te movimenta de um lado para o outro como ele bem entende. E a gente deixa ser levado. Sabe quando o vento está forte, você está numa navegação? Eu não sei quem... Acho que não, né? Acho que ninguém nunca passou por uma navegação antiga. Nem eu passei, então esquece isso. Mas se a gente for estudar, principalmente aqui na época de Paulo, no qual eles viviam navegando por navios de madeira, vela, não existia motor que levassem eles de um lugar para o outro, quem regia o caminho que eles tinham que fazer era o ar, era o vento. Então, às vezes, se eles precisavam de um ponto A, de um ponto B, que na nossa cabeça seria uma reta, se o vento tivesse contra, não estivesse a favor, às vezes eles precisavam fazer uma curva gigante para chegar até o tal destino. Então, Paulo está usando essa referência, essa analogia, para trazer a nossa ideia de que, ou a ideia do pessoal daquela época, que a gente precisa contextualizar com o que acontecia naquela época para entender hoje. Então, Paulo estava falando exatamente isso. A gente precisa, o espírito do ar leva a gente às vezes para lugares que a gente não quer ir, que Deus não quer que a gente vá. Ele leva a gente para um lugar às vezes contrário à graça de Deus. E agora é um espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só que interessante aqui. A gente tem os verbos no tempo passado, estavam, costumavam, e de repente vivem no presente na desobediência. O que acontece nesse meio tempo, então? Se a gente for analisar cronologicamente esses dois versículos. O que acontece entre esses tempos verbais? Estavam mortos, costumavam a viver, mas hoje esse espírito do príncipe do poder do ar atua nos que vivem em desobediência. Exatamente. Apesar desse texto ter apenas alguns segundos entre um verbo e outro, Paulo já está falando ali, olha, vocês viviam, vocês estavam mortos, costumavam a viver, mas hoje esse espírito vive naqueles que estão em desobediência. Significa então que aqueles que viviam, que estavam mortos, teve uma conversão, teve uma mudança. E hoje aqueles que vivem em desobediência são aqueles que não se converteram a Cristo. Então eles continuam nesses caminhos, continuam nessas práticas. Então Paulo já está exortando em relação a isso. Então você que continua vivendo em desobediência, e desobediência é um pecado, como a gente viu, teimosia, desobediência ontem nos jovens, vocês continuam afastados da presença de Deus, vivendo sob o domínio do espírito do príncipe do ar. Tá? E aqui tudo isso ele está falando num contexto espiritual. Tá bom? Então, quando Paulo traz essa reflexão para a gente, ele está falando, deixa eu ver se eu passei tudo, certo? Que existe uma força externa que nos corrompe, certo? A partir do momento que a gente vive em pecado, a partir do momento que a gente está presente, continuando em pecado, vivendo como os costumes da ordem desse mundo, existe uma força espiritual que rege sobre nós. Uma força maligna, que é esse príncipe do ar, e nos conduzem ao pecado. É assim como a gente vê em Gênesis 3, né? O que acontece em Gênesis 3? A queda do homem. Então a gente vê que tem uma força, uma serpente, que vem até Eva e fala para ela comer o fruto. Isso seria uma força espiritual maligna agindo sobre ela, né? Uma serpente que vai ali na sua forma carnal para falar com Eva, seduzindo ao homem a desobedecer a Deus. E isso acontece hoje com a gente, né? Não é uma serpente, mas pode ser um celular, um vídeo no Instagram, pode ser, não sei, né? Alguma coisa que você assiste na televisão, uma série, alguma coisa que você escuta. Então, ainda assim, existem essas ferramentas que nos afastam de Deus, né? E aí, Paulo está falando exatamente isso porque a gente não tem como se inclinar para Deus. Nós estamos mortos. O que o morto faz? Se a gente parar para analisar, o que o morto faz? Nada. Não é de nadar, tá? Não é de nadar. É nada mesmo. Fica ali parado. E até se um morto reagir num velório, eu não sei vocês, eu saio correndo. Eu sou o primeiro a ir embora, né? Deus abençoe, tomara que seja vivo, tenha sido um erro médico, mas eu vou embora, não vou ficar aqui não para ver o que está acontecendo.
Mas é isso, quando a gente está morto espiritualmente, o que a gente consegue fazer? Depende da gente alguma ação, né? Então, quando a gente está morto, a gente não consegue nem ao menos se inclinar para Deus. Porque a gente já está inclinado para 3 coisas nesse mundo. Que é o curso desse mundo, o caminho que o mundo está seguindo. Ao diabo, o príncipe da potestade do ar, né? Quem usa Almeida aí, potestade, é o príncipe do ar. E as inclinações da carne. A gente vive para desobediência. Se nós estamos mortos em pecado, em transgressões, a gente, humano, não consegue fazer absolutamente nada. Nada. E aí é importante a gente ter essa consciência que não depende de nós. Não depende de nós estarmos tentando fugir dessa situação. Mas a gente depende da graça maravilhosa de Deus. Porque sem ela a gente não consegue se inclinar. Certo? Isso daqui não é para vocês pensarem não que agora que eu pequei eu vou ficar sentado sem fazer nada, tá? Já que a gente está morto espiritualmente, não. Esse é um conceito muito errado e é exatamente isso que a gente está tentando trazer aqui. A gente precisa usar da graça de Deus para mudar o rumo da nossa vida. Mas sozinhos espiritualmente não depende da gente. E aí a gente começa a bater numa teologia católica. Né? Não só na teologia católica, mas hoje em dia tem muitos protestantes, tem muita igreja, inclusive pentecostal, neopentecostal, tem alguns meios batistas alternativos, é o correto, pastor? Alternativos não, né? Alternativos, né? Que dizem que você precisa se movimentar para alcançar a sua salvação. Que você precisa fazer alguma coisa para a sua salvação. Alguém já ouviu isso? Raí? Na realidade, o pastor tinha falado em fevereiro, no dia 2, no domingo, fez uma introdução aqui, falando sobre Atos 18, versículo 25, que é a chegada de Apolo. Que Apolo ele prega sobre o arrependimento e batismo. Exato. O arrependimento, ele é um ato de consciência do ser humano, que Deus permite para que o homem se arrependa e se converta. Por que esse ato é importante? Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele se batizou. Sim. Então a palavra de arrependimento, ela é muito importante e ela vai unida com a graça de Deus. O texto fala assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Então a palavra já está dizendo tudo. Onde está a nossa fé? A fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos, em justiça, entender que Jesus, mesmo não tendo pecado, ele prova no batismo de João que é necessário para nascer de novo, receber a graça de Deus, mas ter o arrependimento do batismo. O arrependimento, a confissão dos seus pecados, que é um ato de consciência e um ato que Deus permite ao homem ter o sentimento, para o homem se aproximar de Deus. Atos capítulo 2, versículo 38, é um versículo muito importante que diz assim: convertei-vos, arrependei-vos, para que seja redimidos vossos pecados, para receber o dom do Espírito Santo, que é a graça de Deus, que é a glória de Deus. Se caso o homem não ter esse sentimento de arrependimento, de conversão, então nós vamos aplicar uma graça, tá? Sem arrependimento. E aí nós podemos cair, certo? Em um contexto completamente fora e antibíblico. Então o arrependimento ele vem primeiramente. Tanto é que o Apolo ele prega em Atos capítulo 18, versículo 38, e no capítulo 18, 25, e no capítulo 19, versículo 4, Paulo, quando chega para esses discípulos em Efésio, ele fala assim: meus queridos irmãos, e aí, tudo bem? Ele falou: está tudo bem. Apolo chegou aqui e pregou sobre o batismo de João: arrependei-vos e convertei-vos e sede batizados. No entanto, Paulo falou: meus irmãos, vocês não conhecem ainda sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele falou: me nos explica. E então Paulo explicou para eles a respeito da palavra de Deus com mais detalhes, né?
sobre a morte e a ressurreição de Cristo, a salvação de Cristo Jesus. E aí sim, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então, Amém. para comprovar que também essa carta que nós estamos falando aqui, em Apocalipse, você vai ver depois de 30 anos, João capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 é 5, fala que é necessário arrepender e voltar para o primeiro amor. Exato, exato. E aí você tocou num ponto importantíssimo, Raí, muito obrigado. Como é que a gente sabe que precisa se arrepender se a gente vive, ou vivia, como Paulo está falando, dentro da ordem desse mundo? Como é que a gente faz isso? Como é que tem esse arrependimento? Se a gente está acostumado a viver, costumados, né? Ou naquele pessoal especificamente em Éfeso, que aqui eu tenho certeza que ninguém está acostumado a viver desse jeito, mas se eles estavam acostumados a viver desse jeito pecaminoso, aonde que começa esse arrependimento? Depende deles entenderem, ou depende de Deus tocar no coração para eles entenderem que eles estão errados? Do Evangelho. Pela proclamação do Do Evangelho. Evangelho. Que E leva, por todo mundo. Que leva a palavra de que Deus. leva a palavra de Deus. E Então assim, não depende do homem, o homem sozinho, eu sozinho aqui. Se o pastor Guilherme não pregasse, se o pastor na igreja no qual eu converti, se a minha esposa não tivesse falado de Cristo para mim, como que eu ia entender que eu estava errado e arrependido? Não tem, né? Por isso exatamente ele está falando, vocês costumavam a viver no presente ordem deste mundo, mas alguma coisa virou a chave na cabeça de vocês. E aí é o que a gente vai ver agora, tá bom? Então nós estávamos inclinados à carne. Verso 3, não acabou ainda. Não bastava só 2 versos, só essas 2 frases para ele acabar com o pessoal de Éfeso e um pouquinho com a gente também, ele adiciona mais uma terceira. Anteriormente, novamente voltando para o passado, todos nós também vivíamos entre eles. Entre eles, quem? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Certo? Então, anteriormente, todos nós, ele está falando de em geral, todos aqueles que creem em Cristo, no passado, vivíamos como aqueles que estavam mortos. Até o momento que vira essa chavinha, e alguma coisa acontece que a gente já vai ver no verso 4, já é logo em seguida, vira essa chavinha para entender o porquê que nós estávamos errados. E aqui alguns teólogos acreditam até, um ponto mais aprofundado em teologia, que aqui no verso 3, no verso 1 e 2, ele estava falando dos gentios, aqueles que vieram a se converter após a morte de Jesus. Já no 3 ele está falando exatamente do povo hebreu, fazendo um paralelo aqui, que o povo hebreu também viveu em pecado. O povo escolhido por Deus também viveu em pecado por muitos anos, até essa chave virar. Então, satisfazendo as vontades da nossa carne. Esse, atualmente, é o estado que se encontra o ser humano não convertido. Tá bom? Vamos lá ler Jeremias 17:9, Romanos 5:12. Abre pra gente, por favor. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, o profeta Jeremias lá, já no Antigo Testamento, já veio com essa pedrada sobre o nosso coração. Nosso coração é enganoso. A gente se engana. Quem que poderá conhecer o nosso coração? Deus. Deus conhece o nosso coração. Mas se ele é enganoso, então a partir do momento que a gente acha que pode se salvar, ter a salvação por conta própria, a gente está completamente enganado. E é esse outro ponto que eu queria levantar no tópico anterior, dessas igrejas que dizem, dessas teologias que dizem que nós precisamos sofrer, a teologia do sofrimento, nós precisamos passar por sofrimento para ser salvos, nós precisamos realizar obras para ser salvos, ou todas são piores, né? Mas essa é a mais famosa de todas. Aquela teologia que diz que você precisa comprar um bilhetinho para ir para o céu. Você precisa comprar o manto ungido do pastor para ir para o céu.
Então, é exatamente isso daqui que Paulo já está dando um tapa na nossa cara, né? Entre todos esses aspectos, todas essas teologias, o coração do homem é enganoso por achar que vai para o céu fazendo alguma coisa, realizando alguma ação. Tá? Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Só para confirmar, quando a gente fala sobre a morte, então é uma morte que vem desde Adão, porque ele pecou e a morte e o pecado entrou no mundo. Então a gente precisa reconhecer que todos, sem exceção nenhuma, já nasce inclinado para o pecado e para a morte. Tá bom? Resumindo então, esse primeiro, eu trouxe um trecho aqui do livro do Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre Efésios, a igreja, a noiva gloriosa de Cristo. O pecado não é como uma dessas enfermidades ou doenças que alguns contraem e outros não. O pecado todos nós temos. Tá? Não existe um bispo, não existe um pastor, não existe o papa que não tenha pecado. Todos nós pecamos e precisamos entender que somos mortos espiritualmente antes de encontrar a Cristo. Tudo bem até aqui? Esse trecho mais... Pastor, esse trecho mais pesado é um pouquinho complicado da gente entender, né? Por favor, mais uma vez. Qual é a diferença da morte física e a morte espiritual? Que todos pecaram, Sim. né? Todos estão mortos, mas nós estamos vivos aqui. Nós estamos vivos. Qual que é a diferença? Tá, vou tentar explicar aqui o meu conhecimento. Se eu estiver errado, você me para se eu falar alguma heresia, tá bom? A nossa morte, Deus nos colocou como criação no mundo, o nosso corpo e a nossa alma, nosso espírito, ou seja triconomista ou qualquer outra, triconomista, dicotomista, seja qual for aí a sua linha, nosso espírito e o nosso corpo. Nós fomos inclinados, mas a sua bondade de Deus nos deixa viver com a nossa carne, certo? Nós temos isso e nós vemos isso em Noé, quando Deus fica furioso e mata todo mundo. Mas ele volta falando, não, a minha criação ela ainda tem um projeto de redenção, ainda tem uma redenção em Cristo. Então nós vivemos com o nosso corpo e o nosso espírito seria o afastamento de Deus. Quando nós estamos mortos em espírito, nós estamos afastados de Cristo, estamos afastados de Deus. Que aí o nosso corpo e nosso espírito já está condenado para o inferno quando estamos afastados dele. Seria mais ou menos isso? Se quiser dar uma explicação mais aprofundada, por favor. Tá? Certo? Alguma dúvida até aqui então sobre o problema da morte? Todos entendemos que estamos mortos em Cristo estamos mortos em espírito se não estivermos nos encontrando em Cristo. Tudo certo? Então tá. Então, diante de uma situação adversa, diante dessa problemática do qual estamos condenados pelo pecado, só podemos pensar em uma coisa: quem poderá nos defender? Estamos mortos, estamos todos lascados. Quem é que pode nos defender agora? É o Chapolin Colorado? Já aparece aqui. Cadê o Lucas? A gente combinado com ele dele aparecer aqui na porta. O Chapolin Colorado. Então vamos lá. Qual que é a solução para o problema da morte? Não é o Chapolin. Vamos entender isso daqui. Verso 4, 5, 6 e 7. Alguém quer ler? Por favor. Alguém lê aqui? É esses que está na tela mesmo, tá? 4, 5, 6 e 7. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade
para conosco em Cristo Jesus. Amém. Então a gente já tem aqui, logo no começo do verso 4, se a gente estava morto nos pecados, nas transgressões, mas Deus, e aqui a gente tem uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, senão, voltando para o problema, ou seja, a gente tem um problema, porém, olhando por outro lado, entendendo por outro lado, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com o qual nos amou. Ou seja, nós já temos agora essa divisão, nós estávamos mortos, mas Deus, que é esse ser rico e misericordioso, trouxe algo para nós, tá? E aí, se a gente olhar lá, aonde é que representa esse amor e misericórdia de Deus? Se a gente olhar a Bíblia inteira já fala sobre esse amor de Deus, e principalmente em Gênesis 2, quando ele viu que a sua criação era boa, mas quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Ali ele já começa a demonstrar um amor, um carinho especial por sua criação. Diferente de tudo aquilo que ele tinha feito, o homem era muito bom. Então, apesar desse quadro sóbrio, esse quadro mais sombrio que a gente tem sobre a morte, sobre a nossa morte espiritual, entra o que Deus faz por nós, por eles naquela época, até nós hoje. Ele se inclinou para a sua criação. Romanos 5:8. Alguém lê pra gente? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Paulo já está reafirmando aquilo que ele já falou na carta aos Romanos. Deus é misericordioso e deu seu Filho Cristo, Jesus Cristo, que morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, esse começa aqui nesse ponto, Paulo já começa a falar sobre a graça de Deus sobre nós, uma graça imerecida. Se a gente pensar, a gente não teria, como eu falei, não teria forças para mudar o nosso caminho, mudar o nosso rumo de vida, se não fosse esse amor de Deus. Se a gente pensar numa pessoa que está se afogando, ela consegue sair desse afogamento sozinha? Ela consegue nadar de volta contra a correnteza? Ela precisa de alguém ali que dê a mão, estenda a mão e tire ela dessa situação. Certo? A mesma coisa é o que Deus faz com nós. Faz com a sua igreja, faz com aqueles que creem. Quando nós estávamos mortos em pecados, até afogados, até o pescoço ali, nas transgressões, vivendo como o mundo vivia, seguindo os nossos desejos de carne, Deus pega a mão ali, através de Cristo, e fala: vem, filho, sai desse lamaçal, sai desse afogamento e vamos mudar para uma nova vida. Então Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E aí é que a gente já começa a entender um pouquinho do que é essa graça, a morte de Cristo e a sua ressurreição. Principalmente a ressurreição, porque quando ele recebe a vida, nós também recebemos a vida, porque os nossos pecados foram limpos na cruz, e a sua ressurreição também nos traz o dom da vida espiritual. Estamos vivos novamente em Cristo. Tá? Tudo certo até aqui? Beleza? Beleza? Então, um ponto importante aqui. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, o que Deus fez? Deu-nos a vida juntamente a Cristo. Deus esperou que a gente tivesse alguma atitude? Deus esperou assim: olha, quando eles todos crerem em mim, se arrependerem, eu vou lá e dou Cristo para acabar com o pecado, com o problema do pecado e da morte. Não. Esse é o ponto. Para a gente ter um arrependimento, nós precisamos de Cristo. Porque se a gente só se arrepender por arrependimento, do que adianta? Nada.
A gente precisa se arrepender com um objetivo, com alguém em nossa mente. Nós nos arrependemos porque Cristo morreu pelos nossos pecados, então os pecados que eu cometi e estou arrependido, já não me atacam mais, já não estou afogado, já não estou mais entalado. Então nós precisamos de Cristo. O Rai quer falar. É assim, eu entendo a palavra de Deus da seguinte ordem. Alguns pastores batistas, homens muito conhecidos, professores da universidade lá, o Luiz Saião, e eu creio dessa forma também. Ele diz que o homem e o Senhor, a graça de Deus e a fé, elas estão entrelaçadas. Não é nem um ponto de vista calvinista, nem a bandeira calvinista e nem a armeniana. Porque se você levanta as bandeiras, ambos vão ter textos que vão demonstrar, certo, força e defender a sua bandeira. No entanto, nós podemos ver a Bíblia que esses pontos de vista estão entrelaçados. Como assim? Deus dá oportunidade para que Israel se arrependesse. Israel se arrependeu pelos profetas? Não. Então, havia ali uma conversão de graça, de espírito? Não. Havia o quê? O arrependimento do coração do homem. Então, por isso que quando nós falamos da graça, nós precisamos acompanhar juntos o arrependimento e a fé. Por quê? Porque senão, nós não vamos conseguir entender a soberania de Deus por completo. Por isso que eles estão entrelaçados. Abraão creu no Senhor. Abraão creu, em Romanos está escrito, Abraão creu no Senhor e os seus pecados foram imputados. Romanos, se não me falha a memória, capítulo 5. Ele creu no Senhor, ou seja, ele foi ao caminho do Senhor, sem necessariamente da graça, no sentido, na realidade da graça também, né? Mas foi por meio da fé. Então estão sempre entrelaçados, ambos estão desse jeito. Está correto, está tudo entrelaçado. O que Paulo está querendo dizer aqui é que naquela época havia muito essa forma de você precisa fazer alguma coisa, você precisa tomar uma atitude, alguma coisa, uma obra, vamos por assim dizer, uma obra para que realmente você alcance a salvação. Abraão creu, pela fé ele foi salvo. Isso que exatamente, pela graça vocês são salvos. Qual que é essa graça? A graça de crer em Cristo. E aí é que eu já estou até pegando um pouquinho do final da aula, mas está corretíssimo, tá? Essa visão está tudo entrelaçado. A gente só está desmioçando aqui para entender que no final vira uma coisa só, e aí sim a gente alcança a salvação através da graça. Certo? Tá certo. Pastor? Certo. Tranquilo? Tá bom? Então, vamos lá. Estávamos mortos em sua transgressão. E João 3,16, a gente já leu não, né? Vamos ler João 3,16? Eu acho que nem precisa ler também, né? Esse daí, quem for ler a Bíblia aí? Quem que vai? João 3,16. Qualquer versão. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. Então, a partir desse momento, nós entendemos que, pela graça, vocês são salvos. Pelo Filho de Deus que foi entregue por nós. Nós não precisamos fazer nada, porque Deus vem até nós para nos tirar do pecado. Nós temos as revelações, como o próprio Rai falou, nós temos questões especiais, de graça específica, como de Abraão, mas nós estamos falando aqui de uma graça maravilhosa geral, para que alcança todos nós. No Antigo Testamento nós tínhamos povos específicos. Aqui Paulo já está falando de todos os gentios, de todos os que creem. E nós somos parte desse grupo de gentios, porque não temos a descendência lá dos hebreus, não temos a descendência judaica, mas acreditamos num Deus que olhou para nós e falou: vocês também serão salvos, através da graça e por fé no meu Filho que eu entreguei por vocês. Certo? Verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aqui nós vemos que Deus não tinha só o propósito de nos livrar da morte espiritual,
mas também de nos dar uma nova posição de vitória e uma comunhão com Ele. Tá? O que nós tínhamos no Antigo Testamento para entender o que é essa nova posição, essa comunhão com Cristo? No Antigo Testamento nós tínhamos a Arca da Aliança, tínhamos a tenda dos sacrifícios, e somente o sacerdote que entrava na tenda tinha uma comunhão específica com Deus, certo? Se a gente olhar dentro dos livros da lei. Agora, pela graça, nós estamos numa posição que falamos diretamente com Cristo, com Deus. Não precisamos mais de um sumo sacerdote, não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais de ações para que o nosso pecado seja, então, pago através das ofertas. Nós temos uma nova comunhão com Deus. Colossenses 2:12 e Colossenses 3:1, ali mesmo livro. Alguém abre aí já para a gente entender? Pode ler? Isso é Colossenses 2:12. 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele e no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Pode ler o 3:1? Pode ler também? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então aqui a gente já pode entender que existe uma união espiritual com Cristo na sua morte e ressurreição. Então o propósito espiritual, o propósito de Deus não é apenas nos livrar dessa morte espiritual, mas também levar essa posição de vitória, assim como dito em Colossenses, que a gente pode se assentar junto com Cristo, a gente pode ter esse momento de comunhão, né? Não é só agora que o nosso pecado foi pago pela cruz que está tudo bem. Nós precisamos e nós temos essa oportunidade de caminhar com Cristo. Amém? Certo? Amém. Verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Já vamos ler essa 1 Pedro 2:9, esse verso, que a gente já resolve de uma vez. Primeira Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Paulo traz esse verso, e Pedro complementa também lá, em 1 Pedro 2:9, já fala que essa graça não fica só naquele povo. Se a gente for contextualizar aquilo que acontece em Éfeso, e ele fala, nas gerações que hão de vir, ou seja, é uma graça que alcança a todos. Não é uma palavra específica, exclusiva para o pessoal daquela época, mas são as próximas gerações, para mostrar a riqueza da sua graça, sua bondade. Ou seja, a salvação ela não é só um benefício imediato. A gente tem também uma demonstração de amor eterno de Deus na glória dele. Uma palavra que nós precisamos pregar. Se não fosse por isso, missões não serviria de nada. Né? O grande comissionamento de Mateus, de nada. Porque já naquela época Jesus já falava, essa graça que estou dando para vocês é para ser compartilhada com as próximas gerações e futuras gerações. Ela não se encerra aqui nesse momento específico de Atos, do Pentecostes, da descida do Espírito, de tudo aquilo que aconteceu. Mas ela nos alcança e alcançarão futuras gerações. Certo? E isso também já é uma coisa que não depende só de nós. Porque se um dia nós pararmos de pregar o Evangelho, as pedras clamarão o nome de Deus. Mas se a gente está aqui, vamos fazer esse serviço, né? Já que Deus deu essa missão para a gente importante, vamos embora anunciar o seu Evangelho e a sua graça. Então, Cristo, Deus demonstra essa bondade para conosco em Cristo Jesus. Né? Então, a solução, deixa eu ver se eu coloquei aqui. A solução para a nossa morte espiritual não parte de nós. Não é uma coisa que vem de nós.
mas de Deus, assim como a gente viu no verso 4. Porém, entretanto, todavia, vocês estão mortos, mas Deus agiu por amor e misericórdia, concedendo-nos vida juntamente com Cristo e fazendo de nós uma vitrine viva de sua graça. Isso daqui é um trecho que está no livro do John MacArthur, tá? Esqueci de colocar ali a referência. Mas o que é essa vitrine viva da sua graça? Nós demonstramos hoje a graça de Cristo. Nós demonstramos o amor de Deus através das nossas vidas. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que a gente faz, lembrando que aquilo que a gente faz não nos leva à salvação, é a graça. Porém, agora a gente vai ver um ponto importante para ligar essas duas coisas e mostrar como tudo anda junto, tá bom? E por que necessitamos dessa graça? Sola o quê? Alguém sabe o que é essa sola? É um ponto importantíssimo para nós reformados, para nós crentes. Somente, mas somente qual dessas 5 somente? As Escrituras. Sola gratia. Sola gratia. Somente a graça. E é um ponto extremamente importante que deve estar nos nossos corações, já que somos batistas, somos protestantes. Somente a graça salva. E é importante que esse mesmo verso, somente a fé, também entre aqui. Mas hoje a gente está trabalhando só a graça, sola gratia. Na Reforma Protestante, nós tínhamos uma das suas 97 teses? 95 teses, né? 95 teses que foi pregada nas portas da Igreja Católica, é exatamente contra essa indulgência. O que é indulgência? O pagamento por um bem celestial, o pagamento por algo espiritual. Então a Igreja Católica cobrava para ter o seu lugar no céu. Você pagava ali o seu carnezinho, a sua mensalidade, né? Ou seu financiamento do seu apartamento no céu, por dizer assim. Então, quando chega a Reforma Protestante, sola gratia vem para quebrar exatamente isso. Nós somos salvos somente pela graça e somente sola fé. Somente a fé em Cristo Jesus. E é esse o ponto que a gente precisa entender. Verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Tá? Não tem como falar esse verso sem não lembrar da música do Baruch, né? Vocês são salvos pela graça, vem por meio da fé. A fé que é em Cristo Jesus. Acreditando em Cristo, nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, ou seja, não é alguma coisa que vem a salvação, que vem do nosso anseio, do nosso desejo, da nossa força braçal. Não é algo que vem do nosso braço, é um dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos a boa obra, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Tá? Então vamos entender versos 8 e 9, porque os dois andam ali entrelaçados, andam juntos. Se nós somos miseráveis e pecadores, se nós estamos perdidos nas nossas transgressões e sem graça nenhuma, Deus nos amou e colocou tudo aqui. Tudo aqui. Tudo que é pecado, com o amor de Deus, se vai. Então, aonde entra essa graça? Né? Aonde está entrando, aonde que vem qualquer definição da graça? Como a gente falou no começo, favor imerecido de Deus. A gente não se conquista, a gente não consegue conquistar essa graça, a gente não compra essa graça e a gente não negocia essa graça. Ela é um favor, é um presente de Deus e é a graça da salvação, pela qual nós somos salvos. E a fé é o canal do qual recebemos essa graça. Confiamos no sacrifício de Cristo e não em nossa bondade ou em nosso esforço. Até porque, naturalmente, se a gente for olhar meios filosóficos, se a gente for estudar a fundo, o ser humano não é bom. Nós não temos a bondade no nosso coração por causa do pecado. Tá? Romanos 3, 24 a 28. Alguém lê esse trecho para a gente, por gentileza?
Achou? Vamos lá. Sendo 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então os motivos de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da sua obediência à lei. Amém. Somos então justificados pela fé quando recebemos a graça de Deus. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Para a gente ter a graça, nós precisamos ter fé e nós precisamos de arrependimento, certo? Nós precisamos nos arrepender e temos esse entendimento do arrependimento quando entendemos o que é a graça de Deus e o que Ele fez por nós, porque Cristo fez por nós. Por que você se arrependeria sem saber quem foi Cristo? Você vai se arrepender exatamente do quê? Se nós somos pecadores errados, se vivemos na continuidade do pecado das nossas transgressões, pelo que a gente se arrepende? Sem conhecer a Cristo. Aí é o que outras religiões, outras seitas pregam por aí. Você precisa se arrepender porque você precisa ser alguém bom. Mas nós, a partir do momento que somos cristãos e conhecemos a Deus e a Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, sabendo que tem um Deus Criador que deu seu Filho único para que a gente recebesse pela fé e pela graça a salvação, certo? Então uma coisa está ligada, a gente precisa ter a fé, precisa reconhecer a Cristo, precisa entender o que é graça para que o nosso arrependimento realmente seja alguma coisa ali, tenha algum valor. Mas isso não vem por obras. O que significa? Se fosse por obras, se a nossa salvação fosse por obras, o que aconteceria? O pastor seria alguém mais santo que nós? Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Se para ser salvo dependesse das nossas obras, dos nossos feitos, como é que seria o mundo nesse aspecto? Alguém faria alguma obra de bom coração, de bom grado? Ou nós seríamos totalmente corruptos, voltados a fazer as coisas para alcançar um bem maior? No meio da filosofia, não vou lembrar o filósofo que falou isso agora, mas ele diz que a partir do momento que a gente faz uma ação de bondade, algo bom, esperando receber alguma coisa em troca, não é bom. A nossa ação não é boa. Porque a gente já está com segundas intenções na nossa cabeça de receber alguma coisa em troca. Ou seja, a gente está fazendo isso por algum motivo. A gente está fazendo isso por egoísmo, por soberba, às vezes por querer alguma coisa. Então, que ação bondosa o homem pode fazer? Nenhuma. Nenhuma. Exatamente por isso que a nossa salvação não depende de nós. Depende da graça. Por isso mesmo que nós cremos que nós não perdemos a salvação, né? Se a salvação dependesse de nós, exatamente. Aí sim. Então, salvação se perde? Depende. Foi por obra sua ou foi por obra de Jesus, né? Foi por obra de Deus. Exato. Então, se você crê que a salvação, que a gente não perde a salvação, então nós cremos que ela não vem de nós, que somos finitos, que somos mortais. Né? Então, se nós cremos que uma salvação que não se perde, é porque ela é de um Deus, né, todo-poderoso, nosso Criador, e é isso. Se for pelas nossas obras, ela vai ser passageira, assim, porque nós não somos nada. Exatamente. Raí quer falar ali. Exatamente. E se fosse
Se nós perdêssemos a salvação através da graça de Deus, significa que a obra de Cristo não estaria completa, né? Foi incompleta. Luiz, nós já vimos que eles já tinham se arrependidos, né? Já tinham recebido a graça, correto? Então por que Paulo escreveu esse capítulo 2? Porque na verdade a graça não somente salva, que já é um grande, e é favor imerecidamente, viu pessoal? Não é imerecido não, é imerecidamente. Mente, uma vez um pastor me corrigiu sobre isso. Eu também já cometi esse erro, é imerecidamente. E tem um outro detalhe aqui, a graça não somente salva, crescia Jesus diante dos homens e diante de Deus pela graça. Então a graça, ela não somente, ela salva, não é somente, que já é uma grande, né? Mas ela nos santifica. Não é por sacrifícios de animais, não é por, né? Mas é por uma vida dedicada em oração. Se você não tem uma vida buscando a santificação, então você vai ter que entender novamente o que significa graça no seu princípio, como Paulo escreveu, capítulo 2 de Efésios. Sim, sim. É isso. Contextualizando, ele escreve isso pela igreja de Éfeso, que havia alguns crentes que estavam realizando obras para se gloriar entre seus irmãos. Então esse é um ponto muito importante dessa contextualização bíblica. Ele escreve exatamente isso, exatamente por esse ponto. Não é por obras para que ninguém se glorie. Porque o irmãozinho ia lá trazer água para o pastor. Ó, eu trouxe água para o pastor, tá vendo? Eu cuidei do pastor. Tô tirando foto aqui, tô tirando foto do culto. Naquela época não tinha, né? Luiz, toda pessoa que não busca a presença de Deus, que põe a atividade acima da intimidade, ela comete esse erro. Comete esse erro. Na verdade, nós temos que pôr, muito pelo contrário, a intimidade primeiro. Se você põe a intimidade, você tem relacionamento com Cristo, você vai deixar com que o seu irmão cresça e você diminua. Está lá em Romanos também sobre isso, né? Você tem que dar oportunidades para as outras pessoas. Você tem que estar sempre por último, deixando que o seu irmão cresça. Esse é o entendimento, entendeu? Aí quando eles entram aí no capítulo 12, que Paulo está falando para eles em relação desse ego, aí eles voltam ao princípio novamente da graça. Mas a pessoa tem que andar em santidade com Deus. Buscar a presença do Senhor. Exatamente. É necessário buscar essa santidade, né? Buscar essa graça nesses todos os aspectos que você falou, para não se vangloriar. A gente vai ver isso no verso 10 também. Paulo já vai deixar isso daqui explicitamente mostrado como a graça age em outras formas na nossa vida de um crescimento. Mas perfeito, Raí, pontualíssimo essa questão, e a gente precisa entender que antes de realizar qualquer coisa, seja na igreja, na nossa vida pessoal, nós precisamos estar em comunhão com Cristo, para que exatamente isso não aconteça, para que a gente não se vanglorie das nossas feituras, dos nossos atos, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente realiza, tá? Então, como eu coloquei ali no final, também está um trecho do livro, não saiu ali. Isso nos livra de toda soberba espiritual. Ninguém pode dizer que mereceu ou que foi mais santo para alcançar a salvação, tá? Pontíssimo importante. Novamente, não é pelas nossas obras para que ninguém se glorie. E aí, antes da gente ler esse trecho, Tiago 2, 17 e 18, falando um pouquinho sobre as obras ainda, a gente tem a ideia então de que a obra ela não serve para nada. E eu já ouvi isso, tá? Em igreja batista. A obra não serve para nada, a gente tem que ficar sentado no banco esperando só a graça de Deus. É isso? Tiago 2, 17 e 18. Alguém lê para a gente, por favor? Tiago 2,17. Sim. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Olha só que complicado agora, né? Coisa difícil a gente entender, não? Tá fácil, né? Existem algumas igrejas ainda, e eu falo isso por experiência própria, porque eu passei por um pastor que falou isso. Você precisa ter obras, você precisa, para ser salvo, você precisa da graça, mas você precisa fazer as coisas também. De certa forma ele não estava errado, mas o jeito incisivo dele, o jeito de falar que precisa, é errado. Porque a partir do momento que você tem a graça de Deus, que você se converteu,
que você tem fé em Cristo, automaticamente você vai ter obras, tá? Porque simplesmente você não vai chegar na igreja ou num local e se passar com crente disfarçado, crente 007, né? Se você tem a graça de Deus, se você está ali firme, se você está vivendo com Cristo a sua intimidade, cara, a primeira coisa que você vai fazer é falar do Evangelho de Cristo. É falar de Deus. É você agir, trabalhar dentro da sua comunidade, dentro da igreja, seja com o movimento missionário, seja dando uma aula de EBD, seja cantando um louvor, seja pegando um copo de água para o seu pastor, ou para quem seja que esteja falando aqui na frente, ou até pegar uma cadeira ou perguntar se o irmão está bem e recepcionar ele. Isso são as obras que a gente tem dentro da igreja, além de outras diversas. Mas, se você tem fé, isso vem com o tempo. Agora, se você tem as obras sem acreditar em Deus, o que é a obra sem a fé? Oi? É morta. É morta. É uma obra morta. É uma obra que não vale de nada. Porque você está fazendo pelo seu próprio coração, achando que você vai receber alguma coisa depois. Porque você não entendeu a mensagem de Cristo. Tá? Mateus. A gente pode usar também a figura da árvore, né? Da árvore boa. Então, se você é saudável, uma árvore saudável, você vai dar frutos bons, perdão. Então, nós podemos usar também essa figura, né? E aí, se você não der frutos, né, ela vai servir para quê? Para ser queimada, jogada na fogueira, né? Então, eu entendo assim, né? Que a fé, ela vai trazer... São evidências, né? As obras boas são evidências de uma fé viva, uma fé eficaz, né? Exatamente, né? A gente conhece um crente pelo fruto que ele dá. A gente conhece a pessoa realmente é salva pela forma como ela vive, como uma vitrine de Cristo, né? Então, verso 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, se nós temos a graça, se nós recebemos a graça mediante a fé, uma graça imerecida, uma graça que nós não merecemos, nós iremos realizar as obras que é uma criação de Deus, que Ele já preparou para nós de antemão, para que as praticássemos. Certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo. Aqui. Quando alguém ganha um presente valioso, vamos supor aqui o pessoal do louvor. O Mateus ganhou aquele violão top elétrico diferentão, aquele Lave 10. Ele não tem corda, não tem nada, não tem... É via Wi-Fi. Top demais, o violão excelente. Qual que é o desejo do coração dele? Qual que vai ser o desejo do coração dele? E aí é que a gente começa a perceber a graça. Se o desejo do coração dele for vir tocar na igreja, parabéns, meu irmão. A graça te alcançou. Falo, vender. Olha só. Se ele for ganhar um desse, vender e não pensar na obra de Cristo, aí, meu irmão. Amém, amém, amém. Amém. O dízimo, né? 16 mil no violãozinho. Não é fácil não, né? Mas a partir do momento que a gente recebe algo, e o desejo do nosso coração está inclinado a usar esse dom, ou esse presente, uma guitarra, um instrumento, ou um livro novo de teologia, um comentário bíblico, uma coisa assim. A partir do momento que nós estamos inclinados a utilizar isso na igreja para abençoar a vida dos nossos irmãos, esse já é um fruto que o Espírito está testificando a graça que recebemos de Deus. Tá? Testifica, não significa que você vai fazer isso para ser salvo. Tá? É importante, eu vou bater nessa tecla várias vezes. Não é uma coisa que você faz para demonstrar a sua salvação. Mas se o seu objetivo for abençoar vidas, se as suas obras têm com esse objetivo, já significa que alguma coisa no seu coração pecaminoso está diferente. Que Deus já habita ali em você. Tá bom? E você se arrependeu também dos seus pecados e da sua antiga vida. Então Deus nos criou. Antes de eu continuar aqui então, Danilo. Tem que falar baixo que ela está dormindo. Mas eu queria fazer uma pergunta, Claro. e talvez se o pastor quiser também ajudar aí.
Mas Jesus morreu por todos, a graça é para todos. E aonde que entra o papel do homem? No sentido de seguir ou não, de crer ou não. Aonde que entra a figura do homem? Nesse sentido de escolher seguir a Cristo ou não. Mas aí entra num contexto já de eleição e predestinação. Por isso que né? eu falei do pastor. Vamos tentar resolver isso daí. O papel do homem é somente crer, tá? Quando a gente fala de revelação divina, voltando um pouquinho num contexto de introdução bíblica, nós temos a revelação moral e substancial dentro de nós. Nós sabemos o que é errado e o que é certo, tá? Então nós olhamos para Cristo porque agora Deus deu o seu Filho que morreu por nós e nós temos a possibilidade de crer em Cristo ou não. Quando a gente entra no contexto de eleição, nós temos os eleitos que escolheram, que Deus escolheu. Oi? É um momento? Que também, em algum momento, creram, certo? Não eleitos, cara, isso é uma coisa que só Deus vai saber explicar pra gente. É um mistério. Mas a parte humana é somente crer. A nossa parte, como ter fé em Cristo, ter fé na obra dele, ter fé na palavra dele, que é a Bíblia. Então, a partir desse momento que nós temos fé, o resto ele vai completando uma boa obra em nosso coração. Ter a fé, entender a graça de Cristo, entender que Cristo morreu por nós e, ao mesmo tempo, se arrepender dos nossos pecados e daquilo que a gente passou. Agora, se é eleito, se a gente entrar nesse contexto de calvinista ou arminiano, a gente entende que todos receberam a palavra. Aí é mistério de Deus. Em algum momento ou outro alguém vai crer ou não. Tá. Legal, aí que está a importância de Tiago 2, né? De Tiago 2. Mostra as suas obras, que eu mostro a minha fé, mostra a minha fé e por aí vai. Então tem todo esse contexto atrelado. Espero que tenha dado para entender mais ou menos aí. Tá? 2 Coríntios 5,17, a gente já está acabando, tem 5 minutinhos só. 5,17. É, 2 Coríntios 5,17. Alguém achou? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem está em Cristo... tá certinho. 5,17. 18 é Tiago. Então, nova criatura é quem está em Cristo e novas coisas serão feitas em seu coração. Então, Deus nos prepara de antemão para que nós pratiquemos o quê? Essas boas obras do qual Ele, em Cristo, já exerce sobre nós. Então, Ele já está colocando que a partir do momento que você se converte, que você recebe a graça imerecida de Deus, que você, por fé, acredita nele, coisas novas se farão em você. Coisas novas você fará para Deus, tá bom? E aí a gente passa à necessidade contínua da graça. Nós precisamos de uma graça contínua, nós precisamos estar abaixo dessa graça. Ainda que já tenhamos sido salvos, continuamos dependentes da graça de Deus, diariamente, para vencer o pecado e crescer em santidade. Nós precisamos ter uma comunhão com Cristo. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, nós precisamos entender que é uma graça que precisamos estar nela. Então, se nós conhecemos essa graça, se nós entendemos o que é isso, se nós entendemos o que é ter fé, nós precisamos estar com a nossa fé em dia. Tá? Precisamos ter essa comunhão com Cristo. No Velho Testamento, então, em Êxodo 34:6, Deus vai se revelar como misericordioso e compassivo. Então, desde sempre, desde aquela época, a gente já vê esse traço dessa graça. A gente já vê um povo com graça, mas era um povo eleito. E no Novo Testamento, Tito 2, 11 e 12, fala que essa graça se manifestou em todos e nos ensina a viver de forma piedosa. A graça não apenas salva, mas a graça também educa.
ela nos faz crescer em santidade, nos faz crescer na fé, nos faz crescer em espírito. Coisa que, se depender de nós, não dá. A gente não consegue viver essa graça. Muito obrigado. Tá vendo a boa obra? Chegou a boa obra. Muito obrigado. Já vai para o céu direto. Tá bom? E aí, então, uma conclusão rapidinho para a gente ver tudo aquilo que a gente passou. Se vocês quiserem anotar, tá tudo aqui no capítulo de Efésios, no verso... Bom, depois eu mando o slide para vocês, eu acho que fica mais fácil, né? Reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que não havia esperança em nós mesmos, nós estávamos mortos, do verso 1 a 3. Nós temos a gratidão. Deus interveio graciosamente em nossa história, oferecendo então a salvação, verso 4 e 7. E a resposta, a fé é o canal para receber a graça, do 8 ao 9. Se alguém ainda não entregou a sua vida a Cristo, esse é o momento de colocar a fé nele. Nós precisamos ter a fé em Cristo. E o propósito disso tudo é que fomos criados para as boas obras, para refletir a glória de Deus. Então, que a gente busque viver de modo que a nossa vida seja um testemunho dessa graça transformadora. Então, nós temos ali o começo, reconhecemos que estávamos mortos, Deus veio, virou essa chavinha, mostrou a sua gratidão, deu-nos respostas à sua graça através de Cristo, e no final o propósito da nossa vida é viver em graça, em fé, em Cristo Jesus, para que as nossas boas obras testifiquem aquilo que nós acreditamos. Certo? E aí algumas perguntinhas para a gente pensar. Já é 11h30, mas esse relógio está errado, né? 11h30 mesmo, tá certo, tá arrumado. Para vocês pensarem em casa, então, tá? Se a gente puder responder só a última, tiver um tempinho. Fazer uma pergunta? De que forma as boas obras se encaixam na sua rotina diária, sem substituir a fé? Vamos lá. Como é que as boas obras se encaixam na sua... O que as boas obras se encaixam na sua rotina, sem substituir a fé? Alguém arrisca? Pela graça? Pela graça. Pela graça, as boas obras, elas se tornam alguma coisa que vão se encaixar na sua rotina. Elas se tornam a sua rotina sem substituir a fé em Cristo Jesus. Foi rápido demais, não deu nem tempo de discutir essa daqui, né? Então, como você pode demonstrar a gratidão a Deus através da salvação recebida? Essa é melhorzinha, vamos lá. Como que você demonstra a sua gratidão a Cristo, a Deus, a tudo o que Ele fez pela salvação? Como que a gente pode fazer isso? Adorando a Cristo, adorando a Deus, que mais? Tem mais coisas aí que a gente pode fazer. Fazendo o que Jesus mandou fazer? A grande comissão? A grande comissão. Serem enviados como missionários de Deus para espalhar o evangelho pela terra. Que mais? Vamos lá, gente. Quem que falou? Nicolas? Trabalhar no reino de Deus. O que vocês acham? É válido? Como você pode demonstrar a gratidão? Ainda estamos na 3. Estamos na 3. Certinho. Trabalhando no reino de Deus também é uma forma de demonstrar que somos gratos pela salvação que Deus nos deu. Trabalhar na igreja, estar em comunhão com os irmãos. Mais alguma? Mais alguém tem alguma ideia? Viver em obediência. Também. Nenhuma errada até agora. Se a gente ficar aqui, a gente pode ficar até o próximo domingo falando como a gente pode demonstrar essa gratidão, né? Mas a principal é viver em graça com Deus. E por que a graça é maravilhosa e merecida? Essa o Raí já respondeu pra gente. Alguém lembra? Por que ela é maravilhosa e merecida? Não? Vai, Andresa, fala aí. Eu ouvi aqui, tá certo. Porque nós não merecemos. Porque vem de Deus? Porque vem de Deus. E porque ela é perfeita. E nos dá?
Salvação. A salvação em Cristo. Ela é merecida porque se fosse depender das nossas obras, aí ela seria merecida, né? Se dependesse das obras. E qual é a diferença entre mortos em pecado e vivo em Cristo? Pra gente acabar a última. Mortos em pecado, antes de conhecer a Cristo, e vivos em Cristo, nós estamos vivendo pela graça, momento de graça. É isso, irmãos, espero que tenha... Ficou alguma dúvida? O pessoal já está aqui em cima. Espero que tenha sido uma aula elucidadora, que vocês possam agora continuar respondendo o livrinho de vocês, e até o próximo domingo. Amém? Vamos então nesse momento de